Aproveitando o hype do retorno do anime, como tinha prometido no meu vídeo analisando o lado bom de Bleach, aqui está a minha análise do protagonista e suas camadas. Explicando melhor como vai ser essa dinâmica, a ideia geral é começar pelas partes mais fáceis de se identificar, apenas lendo o mangá ou vendo o anime, e ir até o fundo de conceitos tão implícitos que somente dá para extrair algo de forma subjetiva. Então sim, grande parte do que eu vou dizer vai ser muito ligado ao que eu interpretei. O que eu não acredito que torne em vão isso aqui. Afinal, as experiências que as obras podem nos trazer é justamente o que faz a gente consumi-las para início de conversa. Avisando antes, sim, vai ter alguns spoilers focados no Ichigo. Então, você decide se quer assistir ou não. Dito isso, bora lá. O background dele consiste em mostrar muito do seu lado empático em querer ajudar os outros, também foca no seu trauma com a morte de sua mãe, que traz muito do seu lado impotente, e os fantasmas que ele também enxerga é um dos pontos que mostram o quanto o Ichigo é deslocado dos outros, o que por consequência cria a personalidade dele fechada e mais séria, que o diferencia de outros personagens protagonistas shonens, principalmente nos anos 2000. Nessa parte em si, já temos 3 elementos que dizem um pouco sobre quem é Ichigo Kurosaki. Ele tem uma necessidade de proteger os outros naturalmente, ele é uma pessoa que se sente impotente, tanto que ele se culpa pela morte de sua mãe, e ele quer encontrar o seu lugar no mundo. Tema muito ligado e trabalhado ao decorrer do mangá, mas melhor ir por partes. Primeiramente, a característica mais simples do substituto de Shinigami de cabelo laranja. Ichigo é uma pessoa muito empática, mesmo que inicialmente não admita. Ele quer proteger as pessoas, claro que em primeiro as pessoas que ele ama, mas também ele vai além disso. As lutas ou até mesmo os arcos ao todo, o Ichigo pega muito nessa parte de tentar conectar com seus oponentes. Por que Byakuya não vai contra as regras e salva sua família? Por que Ginjou caiu tanto depois que se tornou um Shinigami substituto? Aizen queria ser compreendido? Dentre outros momentos. Essa parte é tão presente no personagem que não é estranho ver ele ficar irritado quando falam mal de seus rivais, como ocorreu contra o Yami, ou até mesmo ele chegar defendendo seus antigos inimigos, como os próprios Hollows ou os Shinigamis mesmos. A sua impotência. Ela está presente desde sua infância com a morte de sua mãe. Ichigo realmente não foi totalmente por sua vontade própria atrás desse poder que ele tem, mas graças a ele pôde proteger quem ele amava. Daí que parte a gratidão do Ichigo com a Rukia e a sensação de falta quando ele volta à sua vida normal no arco Fullbring, que é um arco fantástico no fator de construir essa atmosfera de impotência do Ichigo, mesmo já com o poder. Aliás, a impotência mental dele é algo muito ligado ao terceiro elemento de não conseguir se achar no mundo. A incerteza de que se vai ou não perder o controle de seu poder, de que se vai ou não derrotar o inimigo, o encontro contra o Ulquiorra, e isso tudo foi se aumentando após sua quase morte, que se pá pode render até um vídeo. O conflito é bem interessante do Ulquiorra contra o Ichigo. O conflito dele também com Gintimaru, que enriquece muito as incertezas do Ichigo ao ver o quão poderoso estava o Aizen, e tudo isso reforça muito essa parte do personagem de se sentir impotente diante de uma situação quase que impossível de se vencer em si. E a gente vê isso muito no Ichigo, que ele não é muito de chorar, ele não é muito de espernear ou de gritar, de mostrar toda a fragilidade, ele guarda muito pra si. E o anime, principalmente anime e mangá, né, retrata muito bem essa questão dele guardar tudo pra si, por isso que ele sempre tá meio quieto, assim, quando ele tá meio bolado, ele não sai gritando pra todo mundo que ele tá triste, ele tranca no quarto e vai deitar. É tipo isso. O seu lugar no mundo é certamente o ponto no qual mais podemos tirar variadas interpretações, mas ainda focando nas partes mais explícitas, o Ichigo claramente se sente incomodado, em principal com o seu poder Hollow, que desde o início é tratado como algo ruim. Enquanto seu poder Shinigami, ele sempre busca aprimorar até chegar no arco Tudo Menos a Chuva, no qual, após inúmeras evidências durante toda a obra, ele aprende a aceitar seus dois lados, ou como o próprio Ichigo diz, ele mesmo, já que aquilo faz parte de si como todo de sua alma.
E isso, como eu disse, leva a inúmeras interpretações que eu discorri um pouco no primeiro vídeo de Bleach, separando as fontes de poderes como algum tipo de aspecto do personagem, como o lado Hollow, representando toda a sua negatividade e derivados, o seu lado Shinigami, o ideal da perfeição, e um que eu não disse, que é o lado Quincy, representando as frustrações e o ideal nunca alcançado. E talvez seja difícil tecer essa teia, mas vamos lá. Chegou a hora de filosofar. O que podemos extrair do seu lado Hollow? Despertado em um contexto de desespero no treinamento de Urahara, em um literal fundo do poço, aquele ser sempre se manteve dentro do Ichigo, o protegendo sempre que ele iria perder ou morrer. É interessante ver como isso era tratado mesmo sendo sempre o que salvava o Ichigo, como um incômodo. Ele estava sempre se livrando da máscara por vontade própria ou por algum comentário externo, pois é algo que não se deve aceitar. Isso relacionado ao mundo real só consigo enxergar como imperfeições, seja ela aqui tratada no sentido mais amplo possível. Assim como a máscara é para o protagonista, isso faz parte de todos nós como humanos, mas seja por vontade própria ou por comentário dos outros, como o do Hanataro, estamos sempre tentando nos livrar disso, mas na verdade nunca sai. Então, assim como na saga Arrancar, acabamos caindo em angústia e tristeza, o que atrapalha muito o nosso desempenho, como na luta contra o Yami. A busca dele pelos Vizards é quase como um grupo de terapia seguindo essa lógica. Eles são pessoas que são acostumadas com suas imperfeições e que conseguiram tirar delas proveito, após passarem por um processo de aceitação. Claro que na forma shonen, descendo a porrada no rolão anterior, mas é interessante se atentar à forma como o Hirako se apresenta para o Ichigo. Com falas bem fortes sobre como o poder Hollow dele, caso continue seguindo como Shinigami, a representação do ideal de perfeição, cedo ou tarde ele vai perder a insanidade. Um bom paralelo sobre tentar manter as aparências de tá tudo bem, sendo que não tá. O tempo. Até ele se acostumar com isso, ele só consegue usar a máscara por alguns segundos, apesar de que sem ela, ele já não sente tanta melancolia e não é atrapalhado dessa vez. Ele mesmo busca usá-la. Na entrada dele ao Hueco-Mundo, o local onde vivem os terríveis Hollows, ele percebe que nem tudo é tão ruim quanto ele pensava. Em exemplo, temos Anel. Mesmo em meio a tanta negatividade, ainda dá pra tirar algo bom dali. Acho que o arco de personagem mais interessante aqui do Ichigo é contra o Ulquiorra, que é literalmente a representação do vazio, enquanto o Ichigo exala a esperança. O conflito deles é tão interessante que acho melhor abordar separadamente em outro vídeo, como dito antes. Mas em resumo, o final desse arco é bem trágico para o protagonista. Enquanto o Ulquiorra deixa de existir ao preencher seu vazio, Ichigo sucumbe ao desespero, visualmente se transformando em Vasto Lord, e a partir daí toda sua confiança é tomada em incertezas. Seu Hollow, sua imperfeição, voltam a assombrá-lo. A sua alma inundada com a revelação que seu Hollow interior e a Zangetsu são a mesma coisa, o choca. Ele nunca vai se livrar de suas imperfeições, da sua parte negativa, e ele tem que aceitar isso. Mesmo quando ele perde essa parte, o poder Fullbring dele só vem porque, por regras, os Fullbrings são pessoas que têm poderes ligados aos Hollows, o que de certa forma prova que não teve uma quebra de conexão, apesar de um distanciamento. Já o seu lado Shinigami e Quincy também acabam sendo bem entrelaçados, tanto por literalmente o Ichigo usar o poder Quincy achando que era o seu poder Shinigami, quanto por sua representação final de poder não fazer uma distinção dos dois, e sim uma ligação de todas as partes do Ichigo. Mas, focando no arco da Soul Society, o lado Shinigami é muito visto como algo perfeito, né? Mesmo que isso seja negado o arco todo. E calma, esse paradoxo cai bem mais pelo lado da hipocrisia do que pela falta de nexo. No arco de substituto de Shinigami, a gente é colocado em 3 posições diferentes partindo de uma visão. Shinigamis são os mocinhos que purificam as almas e protegem os humanos. Quincies são rivais dos mocinhos porque eles escolheram matar, e os Hollows são seres malvados e corrompidos que é necessário exterminar. E essa é a visão que vem de uma Shinigami.
Mas aí vem o arco da Soul Society e mostra todos os podres e as problemáticas de uma sociedade cega e que se importa apenas com as aparências e que toda a conduta considerada perfeita foi justamente o que causou a ruína deles, com um dos melhores plot twists dos animes. Ichigo se encaixa nesse contexto sendo o exato oposto, quebrando regras e trazendo mudanças de perspectiva por onde ele passa, ao mesmo tempo que ele também evolui. A Zanpakuto, a representação de sua alma, segue sendo lapidada com foco em Zangetsu, já que sua parte Hollow é descartável e considerada como intrusa. Então, ligando àquilo que eu disse de que a parte Hollow do Ichigo tem um sentido muito mais ligado à negatividade, o lado Shinigami é ligado a uma ideia de perfeição, sendo a Bankai o ápice do seu melhor eu. Afinal, vocês lembram do papo de treinar a Bankai? Pois é, Ichigo na primeira vez que usou é dito que estava sendo esmagado pela pressão de seu próprio poder. E seguindo a temática de aparências do arco, o paralelo que eu faço é como ser perfeito é prejudicial. Ter algum talento é realmente algo muito legal, mas quando a gente só vive por esse talento e como as pessoas vão elogiar, o medo de errar nasce, e justamente esse medo de errar é o que faz a gente falhar. Quando o Hollow domina novamente o Ichigo, a forma meio caótica dele agir é justamente o que traz o máximo do Ichigo. Enquanto ele lutava preocupado em vencer, em salvar, em fazer o certo, o Hollow só faz. Esse lado impulsivo e cheio de imperfeições dele é o que faz ele extrair o melhor de si. Já o Zangetsu o limitava a usar seu poder de uma forma mais contida, o que para quem já leu o mangá ou recebeu spoilers, já deve saber o que eu vou abordar é o seu lado Quincy agora. A parte que aborda as frustrações e o extremo do ideal de perfeição. Desde a morte de sua mãe até a descoberta que seus poderes não são exatamente o que ele pensava, o lado Quincy é muito ligado ao fracasso. O termo filho perdido nas trevas que o rei Quincy dá é muito nessa pegada de decepcionar e não ser bom o suficiente, ou bastante. Isso pega muito da filosofia Quincy, desde a sua premissa com Ishida da questão de honra e de todo o background dos Quincy's destruírem e não purificarem seres impuros como os Hollows, até o desfecho no qual praticamente sendo puros perfeitos ou não, nenhum deles são dignos de serem vistos iguais ao rei. Trabalha bem nessa questão de frustração, que acaba refletindo no próprio Ichigo. O diálogo dele com o Zangetsu também é bem da hora, tanto para o Ichigo se encontrar, tanto pela redenção de Zangetsu, mostrando um afeto pelo Ichigo, quase como uma quebra do significado que eu atribuí, do medo de errar e etc. Eu queria realmente saber o que o Kubo reservava para a conclusão do protagonista com o seu lado Quincy. Mas ela não teve exatamente um momento de "uou, explodiu minha cabeça", apesar de que a ideia tá ali no retorno da sua velha Zangetsu. Bem, como já recebi alguns spoilers que o Kubo vai dar algumas mudadas, eu acho melhor eu esperar para ver qual é a ideia realmente completa, porque na época ele não pôde fazer o final como ele bem queria, pra mim analisar melhor. Então, eu vou esperar o anime voltar para complementar e eu trazer informações melhores sobre o lado Quincy do Ichigo. Talvez eu até pegue um pouco mais das coisas reassistindo o anime. Bem, uou, demorei para lançar esse vídeo, hein? Mas pelo menos deu tempo para eu trabalhar mais ele e falar bastante o que eu queria. Bem, se você é novo nesse canal, sinta-se à vontade para ver os outros vídeos. Se gostou desse aqui, compartilha para alguém que gosta do Ichigo, odeia, sei lá. Também dá uma olhada na descrição e vê se alguma coisa te interessa. Eu vou ficando por aqui e até um outro dia. E é isso aí.